Meu nome é João, mas aqui no vilarejo ninguém me chama assim. Sou conhecido como Zé do Cemitério, um apelido que ganhei anos atrás, quando comecei a trabalhar como coveiro neste lugar. Já são 15 anos de convivência com os mortos, e posso dizer que aprendi muito mais com o silêncio deles do que com o barulho dos vivos. O cemitério em que trabalho fica no alto de uma colina, cercado por árvores altas que dançam ao sabor do vento. Durante o dia, é um lugar até pacífico. O som dos pássaros, o farfalhar das folhas, às vezes o murmúrio distante de alguém rezando. Mas quando a noite cai, tudo muda. O silêncio vira um peso, como se o próprio ar ficasse mais denso. É engraçado pensar que, depois de tanto tempo aqui, ainda sinto aquele frio na espinha quando passo pelos túmulos mais antigos. Não sei se é coisa da minha cabeça ou se tem algo mais por trás disso. Nunca fui muito religioso, mas aprendi a respeitar os mortos e, principalmente, o lugar onde eles descansam. Naquela quinta-feira, tudo parecia normal. Era um dia como qualquer outro. Enterrei um senhor de idade pela manhã, organizei algumas lápides que estavam tombadas, varri folhas secas espalhadas pelo chão. Nada demais. Mas eu não fazia ideia de que aquele dia, que começou tão comum, ia terminar me dando a história mais estranha que já vivi. Era quase fim de tarde quando terminei o serviço principal do dia. O enterro daquela manhã tinha sido tranquilo, com poucos parentes acompanhando. O falecido era um senhor que morava sozinho. Ninguém parecia muito abalado. Fiz meu trabalho, me certifiquei de que tudo estava em ordem e voltei para minhas tarefas de rotina. Enquanto ajeitava algumas lápides antigas, senti o vento mudar de direção. Não sei explicar bem, mas o ar pareceu mais frio de repente, mesmo com o sol ainda no horizonte. Não dei muita importância na hora. Afinal, aqui no alto da colina, o tempo tem dessas coisas. Quando o relógio marcou 5:30, decidi dar uma última volta pelo cemitério antes de ir embora. É um hábito meu. Gosto de verificar se está tudo em ordem antes de trancar os portões. Foi aí que algo chamou minha atenção. Uma das sepulturas, que eu tinha fechado no dia anterior, estava aberta. Parei no meio do caminho, tentando entender o que estava vendo. A terra ao redor estava remexida, como se alguém tivesse cavado ali. Mas não havia ferramentas espalhadas, nem marcas de pegadas próximas. Só o buraco e a terra amontoada de um jeito estranho, como se tivesse sido jogada para fora de dentro. Me aproximei devagar, com o coração acelerado. Deve ser algum animal, pensei. Já encontrei cachorros e até gatos tentando cavar por aqui antes, embora nunca com tanto sucesso. Mas, ao olhar mais de perto, percebi que não parecia trabalho de animal. O buraco estava fundo demais, quase alcançando o caixão. A essa altura, minha mente começou a brincar comigo. E se fosse vandalismo? Talvez algum grupo tentando pregar uma peça, ou quem sabe alguém atrás de joias ou pertences valiosos de um defunto. A ideia me deixou inquieto. Não é raro ouvir histórias assim, mas nunca tinha acontecido no cemitério que eu cuido. Peguei a lanterna que sempre carrego comigo e apontei para dentro do buraco. O feixe de luz iluminou o interior, mas tudo o que vi foi um vazio escuro. Por precaução, resolvi olhar de perto e descobrir o que estava acontecendo. Foi aí que percebi. O caixão estava entreaberto. Meu coração disparou. Respirei fundo, tentando manter a calma. Algo naquela cena não fazia sentido, mas eu precisava entender o que estava acontecendo. Segurei firme a lanterna, iluminando mais uma vez a sepultura, e me preparei para descer e investigar. Com a lanterna em mãos e um nó na garganta, ajoelhei-me ao lado do buraco. Quanto mais eu olhava, mais aquilo me parecia errado. Não era só o fato de o caixão estar entreaberto, era a maneira como ele estava. Parecia que algo ou alguém tinha forçado a tampa por dentro. Calma, Zé,
Murmurei para mim mesmo, tentando afastar os pensamentos mais sombrios que começavam a surgir. Eu precisava de uma explicação lógica. Talvez o caixão estivesse mal vedado ou a madeira tivesse cedido. Já vi isso acontecer antes, especialmente com caixões mais antigos. Mas, por outro lado, aquela sepultura tinha sido fechada apenas no dia anterior. Decidi descer. Sei que parece loucura, mas deixar o buraco daquele jeito sem entender o que tinha acontecido não era uma opção. Peguei uma pá que estava próxima, finquei-a na beira da cova para me apoiar e desci com cuidado, sentindo a terra úmida ceder sob meus pés. Quando cheguei ao fundo, o ar ali parecia diferente. Era abafado, quase pesado, como se o lugar guardasse algo que não queria ser revelado. Apontei a lanterna para o caixão novamente, tentando reunir coragem para abrir de vez a tampa. É só madeira. É só um trabalho. Repeti para mim mesmo, tentando me convencer. Segurei na borda da tampa e com um pouco de esforço levantei-a. O rangido ecoou como um grito no silêncio da cova, e por um momento desejei nunca ter descido ali. Dentro do caixão, o corpo do velho que eu havia enterrado estava de lado, como se tivesse se mexido. O rosto, pálido e enrugado, parecia diferente. A expressão serena que ele tinha na hora do enterro agora estava distorcida, como se ele tivesse tentado gritar ou lutar contra alguma coisa. Um arrepio percorreu minha espinha, mas eu continuei olhando, procurando algo que pudesse explicar aquilo. Foi então que percebi algo no fundo do caixão, perto dos pés do cadáver. Era um objeto pequeno, envolto em algo que parecia um pano sujo. Com a ponta dos dedos, puxei aquilo para fora. Quando desembrulhei o pano, encontrei um amuleto estranho, feito de osso, com símbolos que eu não reconhecia. Ele parecia velho, desgastado, mas ainda carregava um ar de perigo, talvez. Não sei explicar. Tudo o que sei é que no momento em que segurei o amuleto, um vento forte passou pelo cemitério, mesmo dentro da cova. A terra ao meu redor começou a vibrar levemente, e um som abafado, quase como um gemido distante, ecoou ao longe. Soltei o amuleto no mesmo instante e comecei a subir de volta, com o coração batendo como um tambor. Quando saí da cova, a noite já tinha caído completamente. O cemitério estava mergulhado em um silêncio absoluto e nem mesmo o vento parecia se mover mais. O buraco, a tampa do caixão, o corpo, tudo aquilo estava errado. Peguei a pá e comecei a fechar a sepultura o mais rápido que pude. Não sabia o que tinha acontecido ali, mas uma coisa era certa. Não queria ficar mais nenhum segundo naquele lugar. Enquanto jogava a terra de volta na sepultura, o silêncio do cemitério parecia ganhar peso. Cada golpe da pá contra o chão ressoava alto demais, como se o próprio espaço ao meu redor estivesse amplificando os sons. Meu coração estava disparado, e eu sentia uma vontade crescente de largar tudo e correr. Foi então que ouvi o primeiro som. Um sussurro baixo, quase indistinguível, como alguém chamando meu nome. Zé. A pá caiu da minha mão. O som não vinha de longe, mas de perto. Muito perto. Olhei ao redor com a lanterna, iluminando as lápides e o espaço ao meu redor, mas não vi nada. Deve ser o vento, murmurei, mais para me convencer do que por acreditar. Voltei a trabalhar, tentando ignorar a sensação de estar sendo observado. Mas o som veio de novo, dessa vez mais claro, mais nítido. Zé, por que você mexeu comigo? Minha respiração travou. A voz parecia vir da sepultura aberta, do fundo do buraco que eu estava tentando cobrir. Segurei a lanterna com mãos trêmulas e, contra todos os instintos, apontei o feixe de luz para lá embaixo. O caixão estava fechado. Eu tinha certeza de que não tinha fechado a tampa quando saí, mas lá estava ele, lacrado, como se nunca tivesse sido aberto.
Meu corpo congelou, e por um momento pensei em largar tudo e correr para fora do cemitério. Mas antes que eu pudesse me mover, o chão tremeu. Não foi um tremor forte, mas o suficiente para me desequilibrar. A terra ao redor do buraco começou a vibrar e de dentro da sepultura um gemido profundo ecoou, como se algo estivesse tentando sair de lá. Eu recuei, tropeçando e caindo sentado no chão. A lanterna caiu da minha mão, mas o feixe de luz ainda iluminava o buraco. Foi então que vi uma mão, pálida, fina e de aparência cadavérica, saindo lentamente da terra. Ela se esticava como se estivesse tentando alcançar algo, ou alguém. Gritei. Não lembro se foi um grito de pavor ou desespero, mas foi alto o suficiente para ecoar pelo cemitério inteiro. Peguei a pá do chão, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-la direito, e comecei a jogar terra na sepultura de qualquer jeito, tentando enterrar aquilo novamente. Enquanto fazia isso, os sussurros ficaram mais altos, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Algumas riam, outras choravam, e outras repetiam meu nome em um tom acusador. Quando finalmente cobri o buraco por completo, o som cessou. O vento voltou a soprar, e o cemitério ficou em silêncio novamente. Mas o alívio durou pouco. Enquanto eu caminhava para o portão com as pernas bambas, ouvi um último sussurro baixo, quase como uma risada. Até amanhã, Zé! Saí correndo, trancando o portão atrás de mim, sem olhar para trás. Quando finalmente cheguei em casa naquela noite, minha cabeça parecia um turbilhão. O que eu tinha visto? O que significavam aquelas vozes e aquela mão saindo da terra? Nada fazia sentido. Passei horas sentado à mesa da cozinha, com a pá ainda nas mãos, incapaz de me livrar da sensação de que algo me seguia. Tentei dormir, mas o sono não veio. Cada vez que fechava os olhos, ouvia o sussurro de novo. Até amanhã, Zé. No dia seguinte, voltei ao cemitério com uma mistura de medo e obrigação. A manhã estava clara, o sol brilhava, e o lugar parecia tão comum quanto sempre. Olhei para a sepultura da noite anterior e vi que estava exatamente como eu a deixei, bem coberta, a terra nivelada. Nada parecia fora do lugar. Por um instante, me perguntei se tinha imaginado tudo aquilo. Talvez o cansaço e a solidão do trabalho estivessem começando a mexer com a minha cabeça. Resolvi dar uma última olhada antes de seguir com o dia. Peguei uma pá e cavei superficialmente o topo da sepultura. A terra parecia firme, intacta, e isso me deu algum alívio. Mas quando limpei um pouco mais, meus olhos congelaram no que vi. O amuleto de osso que eu tinha encontrado na noite anterior estava de volta, exatamente no mesmo lugar onde eu o tinha visto pela primeira vez. Recuei de imediato, largando a pá e o amuleto como se queimassem minhas mãos. Alguma coisa estava errada, muito errada, mas eu não sabia o que fazer. Chamei o padre da igreja do vilarejo, um homem que eu sabia que era respeitado, e contei uma versão reduzida do que tinha acontecido. Não mencionei a mão ou os sussurros, apenas disse que algo estranho havia acontecido na sepultura. O padre veio ao cemitério naquela tarde, com uma Bíblia e água benta em mãos. Ele orou pela sepultura, abençoou o lugar e pediu proteção divina para todos os que ali estavam, vivos ou mortos. Não mexa mais nisso, Zé, ele disse com um olhar sério. O que está enterrado deve permanecer enterrado. E foi o que eu fiz. Nunca mais toquei naquela sepultura. Mas, mesmo assim, as coisas não voltaram ao normal. Nas semanas seguintes, comecei a perceber coisas estranhas. Sons de passos à noite, mesmo quando eu estava sozinho no cemitério. Sussurros que vinham do nada e paravam assim que eu tentava encontrar a fonte. E por mais que eu evitasse aquela área específica, sempre sentia que havia algo ou alguém me observando. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu naquele dia. O amuleto?
A mão saindo da terra? Os sussurros? Tudo parece um pesadelo, mas sei que foi real. Ainda trabalho no cemitério, mas não sou mais o mesmo. Às vezes, quando passo por aquela sepultura, sinto um arrepio subir pela espinha, e é como se pudesse ouvir, bem ao fundo, aquele sussurro familiar. Até amanhã, Zé.